você quer aprender a receber R$ 400 por mês de aluguel com fundos imobiliários, é isso mesmo? Então presta bem atenção aqui nesse vídeo, tá? Porque eu vou ensinar para você exatamente o passo a passo que você deve seguir caso você não tenha conhecimento nenhum, tá começando agora do zero. Eu vou mostrar para você se você precisa de muito ou de pouco dinheiro, como que você faz para escolher um fundo imobiliário. Eu vou mostrar na prática quanto você precisa ter investido para você receber R$ 400 por mês ou até mais com fundos imobiliários. Então presta bem atenção nesse vídeo e antes desse vídeo começar eu só tenho 3 avisos importantes. O primeiro é que toda segunda-feira eu tô fazendo lives exclusivas aqui no YouTube, então você pode conversar diretamente comigo. Eu tô trazendo alguns assuntos específicos que eu não estou postando aqui nos vídeos do YouTube, tô trazendo somente para as lives. Então toda segunda-feira às 7h30 da noite, você pode entrar aqui nesse canal que a gente vai ter lives exclusivas e eu também vou tirar as suas dúvidas. Como tem muita gente que conversa comigo todos os dias, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, às vezes eu não consigo responder todo mundo. Então nessas lives você pode mandar a sua dúvida e vai ser um prazer te ajudar. Segundo aviso é que para você que está querendo aprender mais sobre fundos imobiliários, eu sempre sou muito sincero aqui com vocês, tá? Tudo que você precisa para você aprender a investir tem aqui nesse canal no YouTube mais de 700 vídeos. Mas para você que quer se aprofundar mais, quer um conteúdo em ordem cronológica, quer tirar suas dúvidas diretamente comigo, quer um conselho mais pessoal, eu vou abrir a última turma do ano do nosso curso Renda com Dividendos, que é onde eu ensino para você ali, literalmente pego na sua mão e mostro toda a minha estratégia para você investir em renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários. E para você garantir a sua vaga, você precisa estar na lista de espera dessa próxima turma, que vai ser a última de 2023. Então, para você garantir a sua vaga, é só você clicar no primeiro link da descrição e entrar na lista de espera. E o último aviso, como vocês sempre sabem, não deixe de deixar o curtir aqui nesse vídeo para você mostrar para o YouTube que você está gostando mais de saber sobre fundos imobiliários, está buscando mais esse tipo de conteúdo na internet e ativa o sininho de notificações, segue aqui o canal para você não perder nenhum vídeo. Pois bem, continuando aqui a nossa saga sobre fundos imobiliários. O que eu quero que você saia aqui desse vídeo entendendo? Primeiro ponto que você precisa ter muito bem na sua mente para você conseguir fazer um investimento é entender o porquê ele é importante para você, por que você deve colocar o seu dinheiro naquele investimento. E por que na minha opinião, os fundos imobiliários são os melhores investimentos para você que está buscando receber aluguéis mensalmente. Primeira coisa é que você investe em fundos imobiliários através de cotas, e essas cotas são muito mais baratas do que você precisar juntar muito dinheiro para comprar um imóvel. Se você já deu entrada em um apartamento, já foi ver um terreno para comprar, às vezes tem um imóvel, você sabe que você não vai conseguir comprar um imóvel ali com 10, 50, 100, 200 reais. Hoje um imóvel aqui na cidade de São Paulo você não acha por menos de 100 mil. É muito difícil. Talvez aí na sua cidade você pode achar até um pouco mais barato. Mas para você dar entrada, para você ter acesso ali a um terreno ou a um imóvel físico, tem que desembolsar muito dinheiro. Já nos fundos imobiliários, com menos de 10 reais, você já consegue comprar as cotas desses fundos imobiliários e no próximo mês já começa a receber aluguéis mensalmente. Então por que é tão interessante você entender a importância dos fundos imobiliários tanto na sua carteira de investimentos quanto no seu próprio patrimônio? Porque os fundos imobiliários com baixo custo você já começa comprando e começa recebendo, muito diferente de um imóvel, que você precisa de muito dinheiro e dependendo do imóvel vai demorar um certo tempo até você começar a ver dinheiro com aquele investimento que você fez. Então não precisa colocar na sua cabeça que imóvel é algo ruim, que você só deve investir em fundos imobiliários, não é isso. Mas para você que não tem aí 500, 1 milhão de reais para você investir em um imóvel e já ter retorno rapidamente, os fundos imobiliários são sim as melhores opções para você começar a investir no seu dinheiro e já ter um retorno ali mensalmente. Para você que também tem 500 mil ou 1 milhão, eu também indicaria para você investir em fundos imobiliários, mas é óbvio, você vai diversificar aí dentro da sua estratégia. O segundo ponto que eu acho os fundos imobiliários extremamente interessantes é que, por enquanto, vou deixar bem claro aqui, tá? Por enquanto, os fundos imobiliários ainda são isentos de imposto de renda nos aluguéis que você recebe. Então, exemplo, você compra uma cotinha ali de MXRF11, paga 10 reais, você já recebe ali 11 centavos no próximo mês, isento de imposto de renda. O governo tá de olho, tá? Então, já tô até avisando aqui para vocês, porque o mercado em si, ele se antecipa. Então, o que acontece? Em algum momento, essas taxações que estão acontecendo aí em tudo, vai acabar pipocando nos fundos imobiliários. Espero que não seja rapidamente, mas em algum momento eu acredito que ainda vão taxar um pedacinho ali dos nossos aluguéis. Por isso é tão importante que você aproveite essas janelas de oportunidade para você já ir recebendo aluguéis sem imposto de renda. Mas diferente de um imóvel, você também recebe os aluguéis isento de imposto de renda. É por isso que eu acho os fundos imobiliários tão interessantes. E o terceiro ponto aqui, para validar ainda mais a minha opinião sobre os fundos imobiliários, é que você tem extrema facilidade em comprar e vender. Então, exemplo, se você pega 100 mil reais e compra um imóvel, cara, é difícil. Você que já tentou vender um imóvel, às vezes você tem que esperar 1 mês, 2 meses, 6 meses, dependendo do imóvel, leva mais de anos para você conseguir vender aquele imóvel e você também tem uns gastos
desgaste ali, uma energia que você tem que colocar em cima daquele imóvel para você conseguir vender e ter o dinheiro na data que você deseja. Agora os fundos imobiliários, você pega bons fundos imobiliários, você pode investir aí 10 mil, 100 mil, 300 mil reais, 500 mil reais, que você vai ter fácil liquidez. Você consegue comprar aquelas cotas e assim que você coloca para vender, em até 2 dias úteis o dinheiro já entra na sua conta. Então pensa comigo, é um investimento com baixíssimo custo, porque você pode começar com menos de 10 reais, é isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto, e você tem uma facilidade enorme de liquidez, de comprar e de vender. Então, na minha opinião, é extremamente vantajoso que você invista em fundos imobiliários. Se liga só nesse comparativo aqui, se a gente fosse colocar um ponto a ponto em relação a imóveis, lembrando, tá, que eu não acho imóveis um investimento ruim, mas fundos imobiliários, na minha opinião, são muito mais atrativos do que você pegar, juntar o seu dinheiro, fazer um financiamento, comprar um imóvel e ficar ali restringido a somente um único ativo. Então aqui, ó, fundos imobiliários, se a gente fosse falar sobre um baixo investimento, fundos imobiliários têm um baixo investimento e imóveis próprios não tem. Fundos imobiliários têm alta liquidez e imóveis próprios não tem. Aluguel isento de imposto de renda, por enquanto, fundos imobiliários têm, imóveis físicos não tem. Diversificação geográfica. Cara, você compra uma cota de fundos imobiliários, tem fundos imobiliários que tem mais de 20 galpões logísticos, tem fundos imobiliários que tem mais de 95 inquilinos, então você tem uma diversificação muito grande. No imóvel você não tem. Falando de menor risco de inadimplência, quando você compra um imóvel físico ali para alugar, uma única casa, um único apartamento, se aquele inquilino sai, você tem dor de cabeça para você colocar outra pessoa ali dentro. Nos fundos imobiliários você tem um menor risco porque é uma gestão especialista que está cuidando ali dos inquilinos do fundo. E por último aqui, dor de cabeça com inquilinos, você não precisa ficar preocupado qual inquilino deixou de pagar ou não deixou de pagar, porque nos fundos imobiliários tem uma equipe e uma gestão especialista cuidando disso. Agora, se você tem um único imóvel, até se você tem mais 3, 4, 5 imóveis, saiu um inquilino ali, você tem que se preocupar, você tem que colocar energia para colocar outra pessoa morando. Só que aí tem muita gente que vai ver esse vídeo e vai falar assim: Lucas, mas você tá falando tanto de fundos imobiliários, e aquilo lá que o Barsi falou, o cara é o maior investidor pessoa física da bolsa, ele fala que fundos imobiliários não vale a pena. Qual é a sua opinião sobre isso? Galera, você tem que entender uma coisa, sinceramente, se eu também ganhasse R$1 milhão por dia, acho que foi R$1.015 por dia a última vez que eu vi a atualização dos dividendos que ele recebe por mês, também não faria muito sentido para eu investir em fundos imobiliários. E por que eu falo isso? Por que o Barsi vai investir em cotas de fundos imobiliários se ele consegue comprar o fundo todo? Não faz sentido. O Barsi, dependendo do fundo, ele compra o fundo todo e ele deixa o fundo sem liquidez. Então, para a estratégia dele, realmente não faz sentido. E se você não está ganhando R$1 milhão por dia de dividendos, eu aconselho que você comece a investir em fundos imobiliários com o dinheiro que você tem, ao invés de você ficar olhando aí somente uma estratégia de uma pessoa que ganha muito dinheiro, que vive uma realidade totalmente diferente da sua, que tem uma estratégia validada, mas que nós precisamos adaptar para a nossa realidade. Então, qual que é o meu intuito aqui mostrando fundos imobiliários para você? Que você não fique preso com todo o seu patrimônio em um único imóvel, sem liquidez, sem diversificação geográfica, enquanto você pode investir em um fundo imobiliário que te traz tudo isso com um investimento muito baixo. Só que aí pode surgir uma dúvida para você, né? Mas Lucas, eu sou iniciante, cara, eu ainda não conheço muitos fundos imobiliários, como que eu faço para escolher um fundo e eu entender que eu não estou fazendo ali nenhuma cagada, não estou colocando meu dinheiro ali, assumindo o risco que eu ainda não conheço? Eu trago esse checklist aqui para os meus alunos, tá? Isso aqui é material que eu só dou dentro da nossa comunidade, mas vou trazer aqui um pedacinho para você sentir o gostinho e ver como é simples, como qualquer pessoa consegue analisar um fundo imobiliário sem ficar analisando gráfico, aquele monte de coisa, gestão de balanço. Eu desenvolvi um método aqui que eu chamo de checklist milionário, que é só você replicar isso aqui que você já vai conseguir ter um bom parâmetro se você está fazendo ou não uma boa escolha. Então, quando você for lá, você pode olhar, por exemplo, lá no site Investidor 10, Status Invest, Clube FI, Fund Explore. Você vai abrir lá o fundo imobiliário que você está procurando e você vai seguir esse checklist aqui para ver se as informações deles estão seguindo essa tabela. Então, você vai olhar lá se o P sobre VP está igual a 1 ou menor do que 1, que é quando o fundo está sendo negociado ao seu preço justo ou com desconto. Se estiver acima de 1, o fundo pode estar ficando caro, então, na maioria das vezes, não vale a pena. Se a liquidez diária é acima de R$100 mil, ou seja, se você tem facilidade de comprar e vender aquele fundo ali no mesmo dia, se o dividend yield dele está acima de 7 e se o número de cotistas é mais de 20 mil. Por que eu coloco isso dentro do meu checklist? Porque se você tem cotas de fundos imobiliários e o seu intuito é ter facilidade de comprar e vender, nada mais justo do que o fundo estar pagando um bom rendimento e ter um bom número de cotistas. Sou um fundo aqui de tijolo, no caso aqueles fundos que tem imóveis físicos, você analisa a vacância para ver se ela está menor do que 10, que é os
espaços vazios dentro dos galpões ou dos hospitais ou dos shoppings ou dos imóveis do fundo e você analisar os aluguéis recorrentes nos últimos 12 meses, porque o nosso intuito é comprar cotas de fundos imobiliários para receber aluguéis mensalmente. Isso aqui não é nem 5% do que eu passo dentro da minha comunidade, então fica aí mais um aviso para você, que se você quer aprender a ganhar dinheiro com fundos imobiliários, seguir uma estratégia, não esquece de entrar na lista de espera. Então agora entrando aqui mais no assunto do tema desse vídeo, que é como receber R$400 por mês de aluguel com fundos imobiliários. Você pode entrar em qualquer um dos sites que eu citei aqui para vocês, mas eu vou usar aqui o Investidor Desk, que eu tô gostando bastante desse site e também acredito que é mais didático para você entender. Como que você vai entender quanto você precisa investir para você receber R$400 de aluguel com fundos imobiliários? Então vamos colocar aqui, por exemplo, um fundo que eu gosto bastante, XPML11, um fundo de shoppings, e a gente vai analisar aqui aquilo que eu falei para vocês, né? Então aqui, por exemplo, uma cota custa aí R$110,98, dividendo yield está acima de 7? Sim, 8,70. P sobre BP está igual a 1 ou menor que 1? Sim, 0,99. Liquidez diária acima de R$100 mil? Sim, mais de 14 milhões. Teve uma valorização aqui de mais de 16% nos últimos 12 meses. E analisando aqui a gente vê, ó, número de cotistas, quase 360 mil cotistas. E como é um fundo de tijolo, a vacância está abaixo de 10%. Eu tenho esse fundo em carteira, gosto bastante, vocês viram que ele passa no meu checklist. Então o que a gente vai olhar aqui para a gente entender o quanto a gente precisaria ter investido nesse fundo para receber R$400 por mês de aluguel. Então vamos olhar aqui a nossa tabela, que é a tabela que eu estou usando aqui nos últimos vídeos. Sei que vocês estão gostando bastante, mas como vocês sabem, isso aqui é material dos alunos do nosso curso. Se você quiser adquirir essa planilha aqui, o link está aqui na descrição. Para quem entra na nossa comunidade, essa e outras planilhas são gratuitas. Então vamos colocar aqui dentro da planilha que a gente quer receber R$400 por mês do XPML11. Quanto que tá uma cota do XPML11? A gente acabou de ver aqui, R$110,98. Então vamos colocar aqui R$110,98. Colocar aqui uma cota só para a gente ter uma noção. E o dividendo dele foi de 8,70. Vamos colocar aqui na calculadora 8,70 dividido por 12 para a gente encontrar aqui a média. Foi de 0,72. Então a gente coloca aqui 0,72. E aqui essa tabela já mostra pra gente o quanto a gente precisaria investir no XPML11 para receber R$400 por mês de aluguel. Então essas informações que eu coloquei aqui, elas vão mudando conforme o fundo vai variando, vai entregando seus resultados, que a gente sabe que fundos imobiliários são de renda variável. Então aqui o valor da cota hoje está a R$110,98, o yield médio de 0,72. E aqui eu precisaria de aproximadamente R$ 55.555,56 para atingir R$400 por mês. Então vamos supor que você foi lá e comprou uma cota. Você pode começar comprando uma única cota de R$ 110,98. Então você foi lá e investiu em uma cota. No próximo mês você vai receber o quê? Aproximadamente aqui 80 centavos. Depois você foi lá e falou: Lucas, bacana esse negócio de fundos imobiliários, cara, eu quero investir um pouco mais. E aí você aumenta, vai lá e compra 10 cotas. Vamos supor, você tinha uma cota, comprou mais 9, agora você tem 10. Então você atingiu 2% da sua meta, que é receber R$400. E aqui a tabela já mostra para você que você investiu R$1.109,80. Você continua trabalhando, continua acompanhando aqui o canal, tá aprendendo mais sobre fundos imobiliários, foi lá e comprou mais 5 cotas. Agora você tem 15 cotas, investiu R$1.664,70 e atingiu aqui a sua meta. O que você precisa ir fazendo depois que você entendeu esse número, que é um número que você precisa ter investido? É você focar em trabalhar, ganhar mais dinheiro e do outro lado você ir aumentando o seu conhecimento para você não ficar colocando todo o seu dinheiro somente em um único fundo imobiliário. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês é uma base, tá? Você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em apenas um único fundo, porque, cara, é um investimento que tem seus riscos como qualquer outra coisa. Então se você coloca todo o seu dinheiro em um fundo, por mais que o fundo seja bom, por mais que ele passe pelo nosso checklist de análise, qualquer investimento pode dar problema em algum momento. Então essa planilha aqui, como vocês podem ver, ela tem opção de você colocar 10 fundos. Para quê? Para você analisar os fundos que você quer ter na sua carteira e você ir colocando as informações aqui. Então, exemplo, você já entendeu que você não deve colocar todo o seu dinheiro em apenas um único fundo. Vamos colocar aqui um outro fundo que é o queridinho aí de vocês, o MXRF11. Então a gente vem aqui, pega a informação do MXRF11 e coloca, ó, o MXRF11, uma cota tá em R$10,95, então vamos colocar aqui MXRF11, R$10,85. Tá ficando caro o MXRF11, é 95, né? Vamos colocar aqui que a gente tem 10 cotas do MXRF11 e o yield dele tá 12,5%, 1% ao mês, basicamente. Então vamos colocar aqui 1,00. Então aqui, ó, vamos supor que você tem 15 cotas do XPML11, tem 10 cotas do
MXRF11. Nesse exemplo aqui, você já teria investido R$ 1.774,20, estaria recebendo por mês algo próximo aí a R$ 13,80. Olha que interessante, cara. Com investimento muito baixo, tá? R$ 1.700. No próximo mês, você já estaria recebendo aí por volta de R$ 13. Você pode olhar para isso e falar, cara, mas é muito pouco, tô investindo aí quase R$ 1.800 para receber só R$ 13. Cara, pensa que você não conseguiria comprar um imóvel, dar entrada em um terreno, construir um prédio com R$ 1.000. E você tá colocando esse dinheiro para render, cara. Você tá colocando esse dinheiro, você tá recebendo pouco, mas você tá colocando esse dinheiro para trabalhar. Então, um exemplo, você tá trabalhando, você tá ganhando seu salário e de contrapartida, o seu dinheiro tá trabalhando para você. Você não tá deixando o dinheiro na poupança, não tá deixando o dinheiro ali em um local que não tá rendendo nada. Então, mesmo sendo pouco em relação ao seu investimento, é algo muito significativo e é isso que você tem que fazer. Você vai trabalhando, aumentando a quantidade que você investe e os seus rendimentos vai aumentando do mesmo jeito. Então, daqui a pouco você tá ali, ó, com 50 cotas de MXRF11 e aqui com 40 cotas de XPML11. Por exemplo, investiu aqui R$ 4.986,70. Você já está recebendo mensalmente algo próximo aí a R$ 37. Então, da sua meta, que é receber R$ 400 de aluguéis mensalmente, você já atingiu 9,36. Mas aí você continuou estudando, comprou um livro de fundos imobiliários, começou a acompanhar vários canais, fez alguns cursos e tudo mais, e você já se tornou um pouco mais confiante para investir em outros fundos. Então, vamos colocar mais um fundo aqui na nossa tabela. Vou colocar um fundo aqui, que é um fundo que as pessoas também gostam bastante, o HGLG11, um fundo de logística. Então aqui, ó, HGLG11 é um fundo que uma cota está custando aí R$ 161, com yield aí de 9,13, igual a 0,76 ao mês. Para quem for usar essa tabela, lembra de colocar a porcentagem aqui depois, tá? Senão se você colocar só 0,76 vai dar um número esquisito. Então aqui, vamos colocar aqui que a gente foi lá e comprou 10 cotinhas do HGLG11. Olha que interessante. Nesse caso aqui, a gente já teria 3 fundos na nossa carteira, investimento aí próximo de R$ 6.596,70 e, cara, a gente estaria recebendo aí por mês quase R$ 50. Faria diferença para você hoje? Dentro aí do salário que você ganha com o seu trabalho, com a sua empresa, se você ganhasse R$ 50 sem fazer absolutamente nada, somente com o seu dinheiro trabalhando para você, tenho certeza que isso faria muita diferença. E é isso que acontece com os fundos imobiliários. Para você receber cada vez mais aluguel, você vai investindo e comprando cada vez mais cotas. Então aqui no caso a gente já teria aqui, né, 100 cotas e a gente estaria recebendo aqui algo próximo de R$ 50. E você não precisa de muito dinheiro para começar, eu quero deixar isso aqui bem claro, tá? Você pode começar, por exemplo, com o MXRF11, que custa R$ 10, vai trabalhando, vai juntando um pouco de dinheiro e vai começando a comprar suas cotas. É bem simples e você pode analisar seguindo o checklist que eu passei aqui para vocês. E olha só que interessante, lembra que lá no começo eu tinha colocado só o XPML11 e a gente tinha que investir mais ou menos ali R$ 55 mil para a gente atingir os R$ 400 por mês? Como eu fui diversificando e fui pegando uma média do dividend yield que os outros fundos foram pagando, aqui no caso, né, 0,72 do XPML11, 1% do MXRF11, 0,76 aqui do HGLG11, olha só, esse número diminuiu. Então eu não preciso mais só de R$ 55 mil para atingir os R$ 400 por mês. Por quê? Eu tenho mais fundos na carteira e a média do dividend yield que eu estou recebendo é maior pela minha diversificação. Por consequência, o investimento também se torna um pouco mais baixo, pois cada fundo vai pagando um rendimento e a média que eles estão pagando é a média que eu preciso ter para receber os R$ 400. Então aqui no caso, com esses 3 fundos na carteira, para receber R$ 400 por mês, eu precisaria de algo próximo de R$ 48.387,70 e aqui no exemplo que a gente fez, a gente já teria chegado aí a quase 13% da nossa meta. Dúvidas que podem surgir aí no meio do caminho, depois que você entendeu que você pode começar investindo em fundos imobiliários com pouco dinheiro e o seu objetivo é ir comprando cotas para ir recebendo aluguéis mensalmente. Quantos fundos você deve ter na sua carteira ali de início? A resposta é bem simples, tá? Comece investindo ali de 5 a 10 fundos, que é uma quantidade bacana para você estudando, pegando confiança e conseguindo acompanhar. Cada fundo é como se fosse uma empresa. E essas empresas têm gestores que vão escolher o que vão fazer com o seu dinheiro. Porque quando você está comprando cotas, você está colocando dinheiro na mão do fundo. Ele vai comprar imóveis, se for um fundo de tijolo, ou ele vai fazer um empréstimo, né? Emprestar esse dinheiro para o setor imobiliário se for um fundo de papel. Então, essas empresas, elas vão movimentando, as cotas vão subindo, elas vão descendo e você vai conseguindo acompanhar o que está acontecendo. Então, de 5 a 10 fundos no começo é
uma boa estratégia. Outra dúvida, quanto que você precisa para começar a investir? Como eu disse para vocês, pode começar aí a partir de R$10, R$5, depende da cota do fundo imobiliário que você está analisando. Se o fundo que você quer comprar for de R$10, é o preço da cota. Se custar R$5, é o preço da cota. E se for R$100, é o preço da cota, mas é bem simples de você começar a investir e você pode começar investindo aí por menos de R$10. E por último, a dúvida bem iniciante é como comprar um fundo imobiliário, que na prática é bem simples. Primeiro passo é abrir conta em uma corretora. Você pode abrir conta aí no Banco Inter, Corretora Rico, Corretora XP, Sofisa. Todas essas corretoras são gratuitas para você abrir e testar. E se você quer aprender na prática como comprar fundos imobiliários, continua assistindo esse vídeo aqui do card. Espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre fundos imobiliários. Lembrando que toda segunda às 7h30 a gente tem live aqui no canal. E se inscreve no canal ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!